Iá é grande e seu tamanho não tem como medir. Iá seja louvado, em nome de Machia e Arusha ou Emishiraya. Certo, as pessoas muitas vezes questionam em me perguntar quem é Terron, quem é Iarro. Iarro, ele é o Criador dos céus, da terra e do mar. Elohim, Iarro. Terron, ele é o Deus abissal. Ele é o mesmo Deus de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Enquanto Iarro criava os seus 5 arcanjos, Terron criava os seus 5 monstros. É por isso que acreditamos que no passado existia sim as criaturas gigantescas, né? Até mesmo os dinossauros. E baseado nisso tudo que nós falamos de Terron, esse mesmo Deus de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, do qual a religião, a mídia e a política sempre escondeu Terron. Terron, ele é conhecido como Baphomet. Terron é conhecido como Gadur. Terron, ele é o Deus do abismo, é o Deus sombra, é o Deus do século. Terron, a cada 100 anos, ele se manifesta, porque ele morre e vive. É por isso que a cada 100 anos existe caos, catástrofe e muito mais. Agora, acabamos de sair de uma pandemia, né, onde morreu milhares de pessoas. Terron, ele é o Deus de todas as religiões, porque se você for observar em Atos, capítulo 7, versículo 47 ao 49, o próprio Altíssimo ele está mencionando que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, se Iarro não habita em templos feitos por mãos humanas, quem habita? É Terron. Terron, ele está na mídia, ele está na política, ele está em todas as religiões. Iarro, enquanto Iarro criava os seus 5 arcanjos, Terron criava os seus 5 monstros. Antes de tudo, Iarro, ele criou Pit-Sofia. Que é Pit-Sofia? Pit, fé, Sofia, sabedoria. Melquisedeque é a imagem física de Iarro. Iarro, ele criou a terra, o céu e o mar, junto com a sabedoria. Para lá em Eclesiastes vocês vão saber ler, examinar as Escrituras. Assim como Machia me chamou e pediu, e falou dessa forma: esse meu povo peca por não examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras. Ler é uma coisa, examinar é outra. Você pega um livro, você lê e tal, mas quando você pega um livro para examinar, você vai ver detalhe por detalhe, vírgula por vírgula, ponto por ponto e assim sucessivamente. Então faça da Escritura, examinai as Escrituras. Então vamos lá. Iarro, o Criador dos céus, da terra e do mar. Terron, Criador da escuridão e do inferno. Enquanto Iarro criava os seus 5 arcanjos, Terron criava os seus 5 monstros. Mas Terron foi um acidente de Sofia, a sabedoria. Porque Terron, ele queria pegar sabedoria para ele. Porque foi através da sabedoria que o Criador Iarro criou todas as coisas. Mas Terron, ele foi um Deus abissal, ele é um Deus abissal. E ele se tornou uma sombra, tipo um acidente. Mas essa história é muito longa e eu vou reduzir, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos lá. Quando Iarro criou os céus e a terra e o mar, Terron, ele foi um acidente e já estava aqui no abismo, né? Na escuridão. É tanto que o arcanjo Lúcifer, ele sempre questionava
porque Iarro, ele vinha para o abismo aqui de vez em quando passear, né? Porque ele ficava lá nos céus, no Palácio Celestial, e de vez em quando ele descia para cá, para essa terra que era um abismo. Se você for observar em Gênesis, lá em Gênesis fala que o céu era sem forma e vazio, só existia escuridão e trevas. Mas Terron já habitava aqui. E Lúcifer sempre questionava com Iarro, por que nós não podemos ver a escuridão? Por que nós não podemos ir até a escuridão? Iarro falava para Lúcifer, tu é luz, e a luz não pode se misturar com a escuridão. E Iarro já tinha dado muitos poderes para Lúcifer no Palácio Celestial. É tanto que Lúcifer, quando ele andava no Palácio Celestial, nos céus, os anjos cantavam para ele e chamavam até de estrela da manhã. Mas Lúcifer começou a se tornar Ra-Satã. O que significa Ra-Satã? Ra-Satã significa oposição ao nosso Pai Celestial, Iarro, né? Tudo que é contrário a Iarro é Ra-Satã, ou seja, é oposição ao nosso Pai Celestial. Então, todos os dias no cair da tarde, Iarro, ele descia para o abismo. E Lúcifer ficava observando, até que um dia Lúcifer reuniu os anjos e falou, por que o nosso Pai, ele não deixa nós administrar aquele lugar que era essa terra? Aí começou a conspirar, aí começou a criar dentro de si Ra-Satã. E começou a fazer aquelas reuniãozinhas com os malá, os anjos. Seria tão bom se a luz se misturasse com a escuridão. Poderíamos fazer aquele yin-yang, não é? Mas um belo dia, quando Iarro veio até a terra, ele fez o seguinte. Lúcifer, ele começou a seguir Iarro, né? Aí pronto, aí começou a observar os monstros de Terron. Começou a observar os monstros de Terron. Aí tem uma criancinha aqui perto de mim, isso aqui é o Moshe. Cheguei, Moshe. É isso aí, eu estou falando sobre Iarro, Criador do céu, da terra e do mar. É por isso que eu estou olhando para ele, mas é tudo bem, é criança. Aí então Lúcifer, ele seguiu, né, Iarro. Então o que aconteceu? Lúcifer observou os monstros. Aí o que o Lúcifer fez? Começou a ter grandes situações. Qual foi a situação? Ele começou a guerrear com os monstros de Terron, com as criações de Terron, né? E uma vez ele ajuntou alguma terça parte do céu, a terça parte dos malá, dos anjos. Então ele resolveu descer até a terra e começou a destruir as criaturas de Terron, os monstros de Terron. E em seguida Lúcifer furou os olhos de Terron. Aí foi então se manifestou Mashiach, Yahushua e Mishihai. Então teve a guerra lá nos céus, né? Foi a primeira guerra, foi lá no céu. A primeira contenda foi lá no céu, aonde Mashiach, o próprio Iarro, ele falou, haja luz. Aí então veio a luz, né? Veio Mashiach. Então Mashiach veio e começou a expulsar Lúcifer de lá do céu. E Lúcifer já tinha matado Terron e furado o olho de Terron. Então o que aconteceu? O inferno, filho de Terron, aprisionou Lúcifer. E Lúcifer se encontra hoje lá no abismo, né? Se encontra lá no abismo. É por isso que Mashiach teve que se manifestar e vir à terra. Mas antes de tudo isso, Terron, para se vingar de Iarro, porque uma criatura de Iarro, chamado Samael, que é Lúcifer, furou seus olhos e matou Terron. Por isso que ele é um Deus da morte, ele é um Deus vivo. Mas eu vou explicar isso aqui mais certo.
Então, baseado nisso tudo, o Criador já tinha feito, né, através da mão de Melquisedeque. Melquisedeque é a criatura, é a imagem física de Yahweh, né? Então, Melquisedeque, que é o próprio Yahweh, já tinha feito Adão e Eva. Aí, para se vingar, Terrom, ele se manifestou como uma serpente, uma cobra, e fez com que Eva comesse o fruto proibido que estava no meio do jardim do Éden. Então, vamos lá. E Eva começou, e ele conseguiu, Terrom, seduzir Eva. E uma vez Terrom seduzindo Eva, o que aconteceu? Eva pegou daquele fruto e comeu e ofereceu a Adão. E todos os dias, no cair da tarde, ao chegar da noite, Yahweh descia até o paraíso para ver como é que estava Adão. É por isso que era essas idas e vindas de Yahweh até a terra. Então, no cair, o Yahweh só vinha para a terra no cair da tarde, ao chegar da noite, porque Yahweh, ele é luz. E a luz se manifesta apenas no meio da escuridão, né? Um exemplo aqui agora é sol, né? Sol. Não podemos acender uma lâmpada aqui porque ela não vai fazer nenhum efeito, né? Não podemos. Mas se for à noite, se você acender uma lâmpada, ela vai ter efeito, porque ela vai clarear. É por isso que Yahweh, ele só conversava com Adão no cair da tarde, no chegar da noite. Então, o que acontece? E Terrom já tinha seduzido Eva, e Eva já tinha passado o fruto proibido para Adão. E Adão comeu, então ele veio a ter curiosidade, se sentiu nu, né? Então já começou a ter aquela essência de Terrom, sabendo o que é o bom e o mal, o bem e o mal. Então, no cair da tarde, Yahweh, ele resolveu visitar Adão, né? Uma vez Yahweh visitando Adão, o que ele fez? Ele fez o seguinte: observou que Adão estava se escondendo. E o próprio Mashiach Yahushua Mashiach, quando observou Adão e Eva, desconheceu, porque ele estava com esse vestimento, com essa roupa. Até o próprio Mashiach Yahushua não reconheceu. Aí veio então Malá e falou: eis que ele agora é um de nós, sabendo o que é o bem e o mal. Então Yahweh perguntou a eles: vocês comeram daquele fruto que eu falei que não era nem para comer e nem tocar na sua árvore, que no dia que comer ou tocar, com certeza morrerás. E Adão falou: a mulher que Yah me deste, ela fez com que eu comi. Então Yahweh falou: maldito seja você, maldita seja a terra. Tu és pó, e do pó voltará. Enquanto a ti, Eva, tu irás sentir um desejo ardente por seu marido, e a cobra te morderá no calcanhar. Então Yahweh imediatamente fez uma roupagem de figueira para eles e expulsou do paraíso. E mandaste que 2 malá ficassem na porta do paraíso com uma espada. Então expulsou Adão e Eva. Então imediatamente Terrom se manifestou. Mas Yahweh, e agora? Não era? Eles têm que acabar com eles. Yahweh virou para Terrom e falou: você fez ultrapassagem. Vou dar tempo ao tempo. Foi por causa disso que Yahweh não destruiu Adão e Eva, porque Adão e Eva, eles foram seduzidos por Terrom. Então Terrom começou a ficar irado, né? Então foi através dessa forma que o Criador, ele deu tempo ao tempo. Por isso que nós, seres humanos, nós temos tempo. E Yahweh, ele é atemporal, nós temos tempo. Então, por isso que nós temos que morrer, porque nós temos essa essência desse Deus, Terrom.
Por isso que em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele menciona dessa forma: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, é esse que eu pratico. Homem miserável que eu sou, quem é que vai me tirar desse corpo da morte? Quem é que vai me tirar desse corpo de terror? Porque somos miseráveis quando a nossa alma está nesse corpo da morte. Somos miseráveis. Por isso que nós adoecemos, nós sofremos, nós às vezes sentimos muitas raivas, desejos pecaminosos, ira, inveja e tudo quanto é coisa ruim. Porque é o desejo da carne, é o desejo desse Deus terror. Já o espírito de Yahweh, ele sempre conversa com a nossa alma. Quando nós pensamos coisas boas, quando nós meditamos, nós estamos ouvindo o espírito de Yahweh. Porque a nossa alma é carne e espírito. A alma fica entre a carne e o espírito. E terror é doido para destruir a nossa alma é eterna. Por isso que lá em Eclesiastes, o próprio rei Salomão, ele mencionou dessa forma: melhor é o dia da morte do que do nascimento. Você pode observar, quando uma criança ela já nasce, ela sai do ventre de sua mãe, ela já nasce chorando. Por que ela já nasce chorando? Porque ela já era um espírito. Então Melquisedeque e Pit-Sofia, eles que determinam quando um espírito vem por ventre de uma mulher e lá se mistura e vem virar um feto. Esse feto ele nasce chorando, virando um bebê e uma criança. Porque o nosso espírito já existia no Palácio Celestial. E por isso que nós temos uma missão. Nós, povo de Yah, nós somos príncipe herdeiro de Yah e co-herdeiro de Mashiach Yahushua ou Imushihai, porque nós temos lembrança, sim, do Palácio Celestial. Às vezes nós sonhamos, às vezes nós imaginamos como era bom estar lá no céu, lá em cima, como é bom. É por isso que a morte não nos faz medo. A morte é como está escrito nas Escrituras o seguinte: viver é estar no lucro e morrer é estar com Yah, o nosso Pai Celestial. É isso. Então foi através disso tudo que aconteceu. Por isso que hoje nós somos dotados de dois deuses. Esse Deus terror, ele está nos mares, por isso que a água é salgada, né? E fria e gelada. E Lúcifer está lá no abismo. E o inferno, filho de terror, é o carcereiro. Por isso que Mashiach teve que vir à terra, né? Na ordem de Melquisedeque. Porque Mashiach Yahushua foi o último sacerdote na ordem de Melquisedeque. Por que é na ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque é a figura física de Yahweh aqui na terra. Então, Mashiach foi o último sacerdote na ordem de Melquisedeque, né? Príncipe de Salém. Então, quando Mashiach Yahushua, ele veio simplesmente para morrer, para que descesse até o inferno, tomasse a chave da mão do inferno e pegasse também os patriarcas. E até o próprio Melquisedeque, que é a figura física de Yah. Pegou Abraão, pegou Daúde, Davi, Moshe e tantos outros. Quando Mashiach, ele morreu, quando jogaram Mashiach no madeiro e ele morreu, ele tinha que morrer para descer ao inferno. Ele olhou para o inferno e falou: me dá a chave, me dá essa chave da vida agora. E o inferno deu a chave da vida. Tá, eu estou falando aqui, rapidinho, tá bom? Vá lá, isso, vai lá. Ele é castelhano. Então, o que aconteceu? Mashiach, ele falou: me dá a chave. Tomou a chave do inferno. Quando tomou a chave do inferno, enquanto isso, Terron já estava procurando ele lá em cima, o Deus Terron. Então Mashiach tomou a chave da vida da mão do inferno e junto com a chave da vida liberou todos os patriarcas, Moisés, Abraão e muitos tantos outros.
e levou para um lugar no céu. E em seguida sentou-se à direita de Iarro, seu pai. E quando ele pediu, tomou a chave da vida do inferno, o inferno olhou para Mashiach e perguntou: e o que nós vamos fazer com Lúcifer? Mashiach falou: deixa Lúcifer prisionado. Quem sabe do destino de Lúcifer é o nosso Pai Celestial. Então Lúcifer está aprisionado lá no inferno. E Terron, ele se encontra nos mares, próximo da ilha, entre a China, ali a Índia, né? É por isso que está escrito em Apocalipse o seguinte: o cavalo vermelho representando a morte, o cavalo amarelo representando a morte e o vermelho representando o inferno. Eles estão fazendo um rolembola. Por isso que a cada século, Terron, ele é um Deus do século, acontece grandes fenômenos destruidor, como aconteceu agora o Covid-19. É isso, essa é mais ou menos uma história que eu estou fazendo aqui reduzidamente, e estou até sem a Bíblia nas mãos, mas eu estou passando isso aí para vocês. Isso aí vocês podem, isso aí está escrito nos livros apócrifos. O que é os livros apócrifos? Os livros apócrifos são os livros secretos, né? E do qual muitas pessoas não têm acesso. Nós temos acesso porque nós somos pesquisadores e historiadores. É isso aí. Essa é a história de Terron, reduzidamente. O que eu estou passando para vocês é um eco, né? É um pequeno versículo diante de uma Bíblia e dos livros apócrifos. Só para vocês terem um pouco de ideia, mais ou menos, quem é Terron. É por isso que está escrito em Atos, capítulo 7, versículo 47 ao 49, que Iarro não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, se Iarro não habita em templos feitos por mãos humanas, então quem é que está habitando nesses templos? É Terron, é o Deus Terron. Por isso que nós não mencionamos, não proferimos esse nome Deus, porque existem diversos deuses. Iarro, ele é Elohim. O que significa Elohim? É um título que significa Altíssimo, Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar. Eiá significa abreviação de Iarro. Iarro quer dizer o nome do nosso Pai Celestial e quer dizer causa que venha a ser, eu sou. Mashiach significa o enviado de Iarro, que é Yahushua. Yahushua é o nome do filho de Iarro, porque Yahushua quer dizer, Shua significa Salvador. Então, o nome do filho está contido no nome do pai. Então, o seu nome é Yahushua, filho de Iarro. E é isso. E se você for observar também em Hebreus, está falando sobre a fé. Que a fé, ela já nasce com os seres humanos, junto com Pit Sofia. Pit, fé, Sofia, sabedoria. Por isso uma criança dessa aqui, quando nasce, olha só o tamanho dele aqui, ó. Ele já nasceu chorando, aí vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai tendo alegria total, e em breve essa criança vai crescendo, né? O pessoal fala: Flávio, mas e uma criança quando morre, ele vai para onde? Olha, a criança ela só tem um raciocínio depois dos seus 15 anos. Depois dos 15 anos, ela sabe bem o que é o certo e o errado. É isso aí, eu sou Flávio Luiz, príncipe herdeiro de Yauá e co-herdeiro de Mashiach e Yahushua, Oi Mushihai. Shalom, shalom.